Olá, internautas, Pastor Jonias. Lição da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Lição 10. Na temática, Jesus renova as esperanças de João Batista. Essa lição está direcionada para o dia 6 de dezembro de 2015. Texto áudio. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59:19. Verdade aplicada, o Evangelho nos conduzirá a uma vida eterna e pacífica ao lado daquele que um dia veremos face a face. Objetivos da lição: explicar a importância de João como profeta e sua humildade em servir ao propósito divino. Ensinar que, mesmo sendo um homem de unção, João estava sujeito a fraquezas como todos nós. Mostrar que as circunstâncias contrárias nos estimularão a desistir de nossos propósitos. Textos de referência encontrados em Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 5 e versículo 11. Apesar de Jesus ter categorizado João Batista como incomparável a homens nascidos de mulher, profeta responsável, de palavra cortante, alto grau de espiritualidade, um eremita, João Batista não estava isento das fraquezas, dos momentos de provações, das decepções e dos sonhos baldados aqui. Nesta lição, vamos estudar uma trajetória de João Batista e que, mesmo em situação muito difícil, Jesus lhe traz esperança. João Batista, preparador de caminho. Em Lucas capítulo 3, 19 e 20, podemos ver que as esperanças do profeta estavam por terminar. Sabendo que o tempo se findava, João envia seus discípulos a perguntar a Jesus se ele era ou não Messias. Em Mateus capítulo 11, versículos 2, João Batista, um profeta anunciado. A verdade pregada por João o levou para a prisão, e no cárcere as esperanças de vida do profeta estavam por terminar. A mensagem de João Batista era a mensagem cortante. Ele falava de forma fulminante a quem quer que fosse. O episódio repulsivo e covarde do rei Herodes Antipas, em decatá-lo, marcou a vida de João Batista. E ele estava já prevendo isso acontecendo. João Batista reprovou o divórcio de Herodes Antipas ao divorciar-se da sua esposa Fazélia. Ele tomou como amante Herodia, esposa do seu irmão Herodes Filipe I. Essa atitude foi reprovada veementemente por João Batista, que o denunciou de forma capital. Herodes o levou para a prisão. Numa noite de orgia, ladeado de amigos, Salomé, filha de Herodias, dançava diante dos convidados e também do rei. E o rei, bêbado, prometeu dar a Salomé o que ela pedisse, nem que fosse metade do seu reino. Quando perguntou a sua mãe o que ela pediria, sua mãe, Herodias, disse: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Isso foi o suficiente para o rei cumprir os seus desígnios, sua vontade, num ato impensado, numa noite de orgia, e João Batista estava altamente ameaçado e foi decapitado. A verdade pregada por João o levou realmente a um sucesso completo, chegando ao extremo, ao fundo do poço, chegando a ser decapitado, morto, sua cabeça colocada num prato, numa bandeja, para satisfazer a vontade de Herodes. Casos congêneres a estes nós temos aos milhares, em que as pessoas tomam atitudes perniciosas em detrimento de alguém. Se possível, corta a cabeça, mata, destrói.
para a satisfação do seu ego. O profeta era um preparador de caminhos, ele mostrava o caminho. Não queria saber se era grande ou pequeno, se era famoso ou se era plebeu, rico ou pobre, preto ou branco, de descendência herodiana ou plebeu. Ele falava, ele era um preparador de caminho. João Batista, um profeta anunciado. João não era um qualquer. Ele nasceu com a missão de preparar o caminho do Senhor e para isso teve que viver uma vida diferente, solitária, consagrada nos desertos de Israel. João Batista era um eremita, homem que vivia no deserto. O deserto da Judéia fora palco das suas orações e dos seus recolhimentos para ter uma vida espiritual, uma vida dedicada. Durante toda a sua vida, João foi preparado espiritualmente para anunciar a salvação através do Messias e identificá-lo em sua chegada, para depois sair de cena. A ele não interessava ficar no palco para obter fama ou projeção. Ele teria que dar lugar ao Filho de Deus. Ele havia dito, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após mim virá um que não sou digno de desatar suas sandálias. Preparar o palco para alguém, para que alguém possa brilhar, não é tarefa fácil. João nasceu, viveu e morreu somente para esse fim. Jesus categoriza João, dos nascidos de mulher, não houve um homem igual a João Batista. Então ele não era um homem, um profeta anunciado. Havia silenciado os profetas, havia silenciado a voz profética durante 400 anos. E João fez com que essa voz renascesse outra vez. A mensagem de João era dura, ele denunciava intrepidamente o mal em qualquer lugar que ele encontrasse. Se o rei Herodes pecasse, contraindo um casamento ilegal e pecaminoso, João o reprova. Qualquer que estivesse afundado no formalismo e no ritualismo, simplesmente João o censurava. Qualquer pessoa comum que se afastasse de Deus, ele anunciava o arrependimento. João foi corajoso o suficiente para chamar Israel de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele era fulminante, a sua mensagem era cortante. Isso nos remete à realidade de que nos tempos presentes não podemos ficar presos a mensagens direcionadas ao massageiro do ego. Não podemos ficar presos a mensagem de rosas, mas precisamos pregar os espinhos. Precisamos falar duramente, falar aquilo que é necessário, anunciar o reino dos céus e que o homem precisa tomar uma atitude. Este evangelhozinho barato em que dá prosperidade simplesmente e mostra só rosas e prosperidade financeira não leva a nada. Precisamos mostrar da responsabilidade que temos em ser crente, da mudança que precisa acontecer, da metamorfose que precisa acontecer através do ato da regeneração. João Batista falava fulminantemente. Hoje muitos querem agradar a gregos e troianos, a encher a igreja e traz uma mensagem polida, ritualista, formalista, uma mensagem de rosas, mostrando só rosas e os espinhos ficam à parte, mostrando prosperidade, mostrando só bênção e não asseveram veementemente que precisamos mudar de atitude. João Batista tinha a mensagem profética ideal, a humildade de João Batista. Ele foi categorizado por Jesus, conforme eu vos falei, como incomparável aos nascidos de mulher. Um homem incomparável, responsável, falava com responsabilidade, com precisão, responsável no seu ministério, dedicado a Deus ao extremo, vivia entre as estepes índias do deserto da Judéia. Pagava um preço alto, oh, aleluia,
mas era humilde suficientemente para dizer: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, falando a respeito de Jesus Cristo. Quantos que hoje não têm humildade suficiente para dar lugar a outro obreiro e acha que é autossuficiente? Quantos que estão distantes da responsabilidade ministerial, dos jejuns, das orações, da dedicação, da santificação, e se acham grandes e não têm humildade de dizer amém a um outro Deus. Mas isso é triste. João não era somente uma luz que iluminava o mal, mas uma voz que reprovava o pecado. Aleluia. Se queremos chegar até Deus, precisamos ouvir a voz de João Batista, a voz que clama. Quantos pregadores existem hoje e às vezes prega somente uma vez numa igreja, porque não agrada na prédica, porque fala a verdade de Deus. A prisão de João Batista, confinado a uma situação limite, circunscrito entre as paredes de uma prisão determinada por Herodes Antipas, vozes proféticas de João Batista silencia, e aí começam as indecisões, dúvidas. Mas antes da sua morte, ele envia seus discípulos até Jesus para ter a certeza de que não lutou em vão. A incrédula pergunta de João. E todos nós estamos suscetíveis a fragilidades, a erros, a dúvidas, como ser humano. Ele que havia asseverado que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Em João capítulo 1, 29, nós vemos isso. Ele manda perguntar se Jesus era o Cristo. Vai lá e pergunta, ou se temos que esperar outro. Veja que parecia que tudo que João Batista havia feito teria sido em vão. Há momentos assim na vida da gente, como crentes, que parece que tudo está eclipsado, que nada dá certo. Parece que Deus nos abandonou. As coisas são assim. Mas veja bem a resposta de Jesus. A poderosa resposta de Jesus. Aqui no ponto 2. Vai e diz a João que os paralíticos andam, que os cegos veem, que os leprosos são purificados, que os mortos são ressuscitados. Aleluia. E que é anunciado o Evangelho aos pobres. Esta mensagem trouxe esperança. Essa mensagem trouxe uma nova perspectiva. Por certo, João, sabedor que ia ser penalizado com a sentença de morte, mas ele tem uma esperança que o Messias está presente. Ele tem uma esperança que o ato de anunciar e preparar o caminho para este Cristo que agora está presente não foi em vão. E que, embora morrendo na carne, por certo, ele teve essa esperança de estar com o Senhor na glória. Esta deve ser a nossa perspectiva, que muito embora estejamos circundados por situações de adversidades aqui, fadados até a morte, tenhamos um alento e uma esperança no além. Aleluia! Quantos que estão nessa condição, fadados à morte, estão atingidos até por uma doença cabal, e sabem que vão cabalizar a vida aqui, vão finalizar sua vida, mas tem uma esperança em Jesus Cristo. Ele é o nosso alento e a nossa esperança. Heranças do pecado adâmico. O medo, a vergonha, a timidez são reações do pecado adâmico que se refletem em todos nós, seres humanos. Essas realidades estão patentes em nossas vidas, são fragilidades herdadas do nosso pai Adão. E quando essas coisas penetram, distorce toda a verdade das coisas espirituais. Não estamos falando da vida de um homem devotado.
que viveu todo o tempo em consagração, aguardando o momento certo de se revelar e cumprir sua missão. João sabia que Jesus era o Cristo, mas a prisão e a certeza da morte foram tão fortes que ele buscou ter a certeza de que não havia apresentado ao mundo um homem errado. A diversidade. A gente olha em todos os anos, parece que não tem sentido. Coisas vão acontecendo na nossa vida. Mas, aqui no ponto 3, na parte 3, renovando nossas convicções. Quando as expectativas não acontecem de acordo com os planos, a frustração tenta se apossar e criar uma brecha para que o inimigo bombardeie a mente com pensamentos que contrariam os credos. Lutando contra a esperança. Entre a promessa e o cumprimento está a aprovação. Nesse ínterim, entre a promessa que o Senhor nos tem feito e até o cumprimento, sempre vai ocorrer a aprovação. Ela é inevitável. Precisamos estar preparados para suprir. Você aí, ouvindo essa mensagem, por certo já teve uma promessa, Deus falou contigo, Deus fez uma promessa, mas até ao cumprimento você vai passar por provações, momentos turbulentos, momentos revoltosos, momentos de torvelinhos, de tempestades, momentos eclipsados. Mas se Deus prometeu, então Ele vai cumprir. Deus é fiel, Ele vai cumprir. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que haja adversidade, mesmo que no curral não haja vaca, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo que a oliveira não produza o seu fruto, o Senhor vai cumprir. O cumprimento de uma missão. O cumprimento de uma missão poderá envolver sofrimento e morte, que é o caso de João Batista. Temos muitos exemplos, como Jó, José, Daniel, os seus 3 amigos, e muitos heróis da fé. Saiba, meu caríssimo internauta, que os homens de Deus foram provados, foram levados ao ribeiro de Cedron, passaram pela misericórdia de Deus, foram distorcidos ao fio do calor para que o ferro pudesse ser moldado. Os homens de Deus não tiveram dias áureos, mas foram provados, muitos mortos, mas o Senhor cumpriu a promessa e nós precisamos cumprir a nossa missão. No último encontro, um Deus que nos conhece. Quando Deus compra uma vida, já sabe o seu último pecado. Deus não compra ninguém enganado. Deus vê o futuro, conhece nosso amanhã. Somos tolos em ficar prostrados pensando que tudo acabou. O diabo tem surrado muitas vidas com setas de culpa, pondo dúvidas nos corações e desestimulando a sua fé. Deus não pode ser enganado, nem tampouco compra uma mercadoria sem saber seu conteúdo e valor. Deus espera que nos coloquemos de pé e caminhemos em sua direção. Aleluia. Seja qual for a adversidade que estejamos metidos, jamais nos esqueçamos que foi Ele, Deus, que nos formou e conhece os mínimos detalhes. O fabricante dá a garantia de um produto porque conhece os defeitos. João recorreu ao fabricante, reclamou sua garantia
E Jesus não o decepcionou com a resposta. A lição nos remete a concluirmos que mesmo em meio às mais adversas tribulações e problemas, Deus está presente. E que somos ou estamos sempre suscetíveis a falhas, a erros herdados do nosso pai Adão, mas na certeza que o que está em nós, através do Espírito Santo, é mais poderoso. Aleluia. E nós poderemos vencer. Mesmo que as Salomés da vida, mesmo que as Herodias da vida, que os Herodes da vida tentam obstacularizar a nossa trajetória humana, mas a nossa trajetória espiritual será sequenciada até os portos celestiais. João Batista deixou as marcas de um verdadeiro homem de Deus, dedicado, submisso, santo, eremita. Ele deixou as marcas de um homem perseverante, de um homem forte, que mesmo suscetível a falhas, mas reivindica a validade da sua fé em momentos cruciais.